Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, possa governar o seu coração na certeza de um Deus presente, de um Deus que se fez homem para nos redimir dos nossos pecados, das nossas mazelas, o Deus que nos amou primeiro, nos amou até o fim, continua nos amando. A Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. Vamos abrir a palavra de Deus, meus queridos, por gentileza, em Tito, no capítulo 2, no verso 11, e eu pensei nesta palavra pensando em todos aqueles que têm trabalhado na casa do Senhor. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Pai, muito obrigado pela tua verdade, e é com muito temor que nós estamos aqui, Pai, em torno da tua palavra, porque nenhum pregador, ninguém que pode anunciar a tua verdade pode acrescentar nada à tua palavra, e tampouco retirar nada dela, pois ela é perfeita. Então, Deus, nós queremos sempre estar alinhados na compreensão da tua verdade, na interpretação adequada e na aplicação correta, porque a tua palavra, ela traz vida e transformação, redenção e salvação àqueles que escutam com temor e temor. Eu peço a tua bênção e a tua provisão sobre cada um de nós em Cristo Jesus. Amém. O ser humano, ele anseia profundamente um Redentor. A humanidade, ela clama constantemente por pessoas que possam redimir a sua situação, seja uma questão política, seja uma questão econômica, seja uma relação familiar. E esse é um dos grandes motivos pelos quais os filmes de heróis fazem tanto sucesso. Essa é uma das razões pelas quais os filmes e desenhos animados em que tem um personagem forte, ou capaz, ou corajoso, ele alcança tantos corações, porque o homem, ele é ávido por redenção. Basta, queridos, a gente perceber que na política, por exemplo, isso acontece. Aquele que é candidato a alguma coisa, ele normalmente revela ou mostra ou explicita as dificuldades que aquele que está no governo está tendo dificuldade, e ele então, como um redentor ou como um salvador, ele vai anunciar as suas propostas a fim de que nós votemos nele, para que ele possa então redimir, para que ele possa trazer solução, para que ele possa trazer algum tipo de mudança, seja ela econômica, política, social. Então, a política, ela envolve muito isso, ela envolve esta ideia dos candidatos apresentários de oposição aos erros do governo para revelar então uma grande solução. O ser humano, queridos, ele anseia profundamente por redenção. Mas para que a gente entenda o porquê disso, a gente precisa voltar para o começo de todas as coisas. Quando Deus fez o jardim do Éden, criou o mundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e antes tinha criado esta terra de uma maneira tão plena e poderosa, não havia necessidade de alguém que redimisse uma situação caótica ou uma situação pecaminosa, porque no Éden, e quando Deus estabeleceu esta terra, não havia o caos do pecado, não havia o desgoverno das trevas, não havia necessidade de redenção,
Não havia necessidade de restauração, não havia necessidade, queridos, de tratar ou reestabelecer ou aperfeiçoar alguma coisa. Mas com a queda de Adão e de Eva, e portanto de toda a humanidade, o que vem, queridos, agora é o pecado, e a natureza humana se torna pecaminosa, e a nossa natureza, que outrora era voltada totalmente a Deus, ela é voltada para si próprio e para falsos deuses. Mas o fato e a verdade é, queridos, que o ser humano, ele por ele próprio, e por mais que ele possa querer satisfazer as suas necessidades e os seus desejos, ele nunca encontrará redenção, ele por ele próprio, e ele nunca alcançará os propósitos de Deus que foram estabelecidos com a criação. Haverá sempre um vácuo muito grande, abismal, haverá sempre um hiato gigantesco em que o ser humano anseia algum tipo de coisa e ela não acontece. Muitas mulheres, quando casam nessa perspectiva de o seu marido ser um redentor, e ainda que ela não pense nesses termos desta maneira, mas de uma forma ou de outra existe um certo tipo de anseio desta maneira. Mas, meus amados, este texto e a palavra de Deus, ela é enfática em ensinar que Jesus Cristo é o Deus Redentor. A redenção vem única e exclusivamente através de Jesus Cristo. É Ele que nos transforma, é Ele que nos redime, é Ele que nos trata e é Ele que muda as circunstâncias e a nossa vida, a nossa história, inclusive a vida de nações, porque Jesus Cristo é o único Redentor da humanidade. Ele é aquele que veio nos trazer redenção. E você pode perguntar, mas pastor, o que é redenção? Redenção é um resgate, é um pagamento oferecido a um senhor para libertação de um escravo. Quando se fala, portanto, de redenção no Antigo Testamento, se fala da ideia de uma pessoa que é escrava, literalmente falando, e algum homem ia lá e comprava a sua escravidão. Este homem, então, deixava de ser escravo de alguém e poderia, dependendo da paga, se tornar uma pessoa livre. A ideia, meus queridos, de redenção é a ideia de livramento. Livramento do quê, pastor? Da escravidão. E quando nós entendemos o início de todas as coisas, que o pecado nos levou, queridos, a nos afastarmos de Deus, pois é a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado, então isso houve uma mudança na nossa estrutura espiritual, inclusive física. Quando nós entendemos esta relação, nós precisamos compreender que o ser humano, a partir de então, necessita de um resgatador. E o Senhor é o nosso resgatador. É maravilhoso quando a gente lê, por exemplo, o ano de jubileu. O ano de jubileu acontecia, queridos, a cada 50 anos, e todas as posses que eram perdidas como pagamento de dívida, ou a pessoa que ficava escrava como um pagamento de dívida, ele se tornava liberto, livre. E o ano de jubileu aponta para uma realidade muito maior. A nossa vida voltará, aqueles que têm Deus, obviamente, Jesus Cristo no coração, nós seremos redimidos de uma maneira absoluta e completa quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O ano de jubileu, portanto, ele representa em parte esta ideia escatológica dos fins dos tempos, em que Deus voltará e Ele vai redimir todo o seu povo, a sua noiva, em que viveremos a eternidade com Deus. Nós já fomos redimidos porque nós fomos comprados por preço de quê, gente? De sangue. Jesus Cristo foi o nosso resgatador. Ele morre na cruz do Calvário para pagar uma fiança inafiançável, porque o salário do pecado é a morte. Então, o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, decide se fazer homem para trazer resgate, redenção, para nos redimir de toda culpa e de todo juízo e de toda maldição do pecado. Isso é tão profundo e tão grandioso que a palavra de Deus declara que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesta linguagem que nós estamos usando, nenhuma condenação há para aqueles que foram remidos, ou seja, para aqueles que foram comprados pelo Senhor. E o texto está trazendo exatamente isso no versículo 14, a qual assim mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade. Nós, cada um daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, foram resgatados, foram redimidos, foram comprados a preço de sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, para que você seja liberto. Liberto do quê, pastor? De você próprio, do mundo e das trevas. A este Deus toda o nosso louvor e toda a nossa adoração. Jesus Cristo é o Redentor que nos transforma e nos vocaciona para as boas obras. A ideia central deste texto é a ideia que Cristo é o nosso Redentor, que nos transforma e nos conclama e nos vocaciona e nos capacita às boas obras. No versículo 11, nós vamos reafirmar esta grande verdade quando se diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ninguém pode se salvar. Não, nós não fomos salvos pela presciência de Deus. O que quer dizer isso, pastor? E alguns entendem desta forma, e no nosso entendimento bíblico, e não apenas meu, mas da teologia reformada, entende que não é presciência de Deus, porque alguns dizem assim: Deus me salvou Beltrano, porque sabia que no futuro nós íamos fazer coisas boas, obras boas, e Deus, como Ele sabe do futuro, Ele antevê o futuro, e como Ele sabe que aquela pessoa iria fazer o bem, Ele elege esta pessoa. Não, filho. Jacó não era nascido, e a Bíblia diz que Deus escolheu Jacó. A palavra de Deus, ela é enfática em declarar que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nós não fomos eleitos pela presciência de Deus, nós fomos eleitos pela soberania de Deus, pela glória de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E esse texto está dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus. Não está em você a salvação. O homem, a mulher, o jovem, o ancião não pode se salvar. Quem salva é Deus, porque o ser humano estava morto nos seus próprios delitos e pecados. E Deus, na sua infinita graça e bondade, diz: eu vou te tirar desta maldição do pecado, do juízo que está eu, Senhor, sobre a tua vida, e vou enxertar você de uma maneira graciosa e generosa na minha presença, sendo ligado uma videira verdadeira, porque eu te escolhi, eu te elegi. Nós somos salvos pela graça. Não são boas obras que levam o ser humano a ser salvo. Não é você. E você não foi o reflexo da escolha de Deus. Deus escolheu a cada um de nós porque Ele é Deus. A escolha não está em você, está em Deus. Pastor, mas isso não é justo? Eu acho engraçado, nós elegemos o nosso presidente, o senador, o deputado, a gente escolhe com quem a gente vai casar, com que roupa a gente vai sair, com o que a gente come, a gente deixa de comer, se a gente vai mudar para uma cidade ou outra, conquanto isso tudo deveria ser, obviamente, debaixo de uma submissão da vontade de Deus, porque é assim que o cristão vive, e Deus então decide escolher e a gente fica falando de algum tipo de injustiça. Porventura o barro tem algum direito em falar que o oleiro não é o Senhor? Meus amados, isso tem que levar a nós a uma concepção de tanta adoração e de tanto temor. O Senhor me escolheu porque Ele é Deus. Isso tem que fazer pulsar profundamente, diuturnamente, constantemente, um sentido de adoração profunda e genuína. Se Deus não nos desse nenhuma outra bênção, a não ser a salvação em Cristo, nós já teríamos tudo. Se nós não recebêssemos absolutamente nenhuma outra bênção, a não ser a salvação em Jesus Cristo,
tudo, querido, que nós poderíamos viver o resto da nossa existência, deveria ser para honrar, louvar e bendizer o nome de Deus. Mas Deus não apenas nos salva, Ele nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Deus não apenas tem o prazer de nos levar para o céu, Deus tem prazer em nos dar vida, e vida é abundante. Eu quero reafirmar esta concepção, porque se ficar arraigado no meu coração a ideia da oração do profeta dizendo: restaura-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Restaura-me, Senhor, a alegria da salvação. Então, queridos, nosso coração pulsará muito mais de uma maneira ritmada no ser de Deus do que oscilar pelas circunstâncias do que recebemos ou deixamos de receber, do que somos ou deixamos de ser. Queridos, quando nós entendemos que a maior de todas as dádivas, foi dito, por exemplo, aquele ladrão da cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando nós dizemos: mas o que motivo eu tenho a agradecer ao Senhor? Isso é um pecado. Isso fere a graça e a glória de Deus. Todos os dias, quando nós acordarmos, nós temos motivos infinitos para agradecer e bendizer o nome de Deus. E ainda que seja no dia mais tenebroso da nossa vida, o dia que nós fomos dormir, nós temos motivos de sobra para exaltar e bendizer o nome de Deus, pois a graça de Deus se manifestou salvadora à sua vida. Isso é suficiente. E nós precisamos pedir perdão a Deus, porque corremos muitas vezes atrás do vento, em nome, queridos, da nossa vaidade, da nossa soberba, do nosso orgulho. Seja grato, que a sua vida seja um louvor de adoração. Eu estava morto e agora eu vivo. Eu era escravo e o Senhor me libertou. Eu estava no corredor da morte e do inferno e o Senhor me retirou e me colocou no reino do Filho do seu amor. A Ele toda a nossa honra, o nosso louvor pelo século dos séculos. Não existe maior presente do que a salvação em Cristo. Restaura-nos, Deus, a alegria da tua salvação. Como será a vida de uma pessoa que tem isso em mente, que tem isso no coração, que compreende esta verdade tão profunda? Será uma pessoa que vive em gratidão, em ações de graça, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Nós somos salvos para viver com o Senhor. Nós somos salvos e, como salvos, nós somos chamados, e não apenas chamados, mas Deus nos transformou de criatura e, portanto, nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos salvos para viver de uma forma sensata, justa e piedosa. No versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O apóstolo Pedro, e este versículo sempre, querido, permeia meu coração e minha alma. Ele diz que você é peregrino. Ele declara enfaticamente que nós estamos de passagem, mas não é uma passagem guiada ou conduzido pelo caos ou pela circunstância, ou como a canção diz: deixa a vida me levar, deixa ela, como que é? Deixa a vida me levar. Vida como que é? Vida leva eu, não. É a poderosa e gloriosa mão de Deus que nos conduz. É a poderosa e gloriosa mão de Deus que nos leva
há um pasto verdejante, há um caminho estreito em que a Bíblia diz que nem os loucos, Isaías capítulo 30, nem os loucos errarão este caminho, o caminho santo. A sua vida não é governada pelo acaso. Aliás, nós não cremos no acaso, nós cremos na provisão poderosa, gloriosa e majestosa de Deus. E eu fico sempre, queridos, com o coração fervoroso, quando eu leio Pedro dizendo, como peregrinos, como estrangeiros, o vocativo que ele usa, ele diz, nós estamos sendo conduzidos de glória em glória para vivermos a eternidade com Deus. Por isso nós somos peregrinos. Nenhum peregrino, queridos, vive com uma série de bagagens em suas costas, porque ele não teria capacidade, ele está desprovido das coisas, porque ele está literalmente de transição. E quantos de nós, queridos, estamos tão arraigados com ansiedade, com soberba, com orgulho, com questões de dinheiro, queridos? O nosso coração precisa anelar as coisas de Deus, porque nós somos peregrinos e como estrangeiros. A nossa pátria é uma pátria superior, é a Nova Jerusalém. É para o céu que você vai morar, é no céu que vamos nos encontrar. Os entes queridos que já faleceram no Senhor, você estará com Ele lá pelo resto da eternidade, pela eternidade inteira, resto da eternidade, pela eternidade inteira, exaltando aquele que é digno. Então, nesse contexto, nesse vocativo, que peregrinos estrangeiros do Senhor, o apóstolo Pedro diz, deixai as paixões de vossa mocidade, porque elas fazem guerra contra a sua alma. As paixões da mocidade fazem guerra. E quando eu penso em paixões da mocidade, eu não penso apenas na vida sexual, ela é tão muito mais, porque o jovem tem essa característica da impulsibilidade, deseja, tem, quer, faz, e se não consegue, faz birra. Mas à medida que você vai andando na presença do Senhor, Deus vai te dando sensatez. Deus vai pesando o que de fato tem valor. Deus vai tirando aquilo que é secundário, trivial, de pouca importância. Eu já contei isso algumas vezes para você, permita-me repetir. No começo, nos primeiros 2 anos de conversão, eu tinha o costume de fazer as minhas orações escritas, os tópicos, não escrevê-las todas, mas tópicos. E os jejuns que eu participei, eu fazia, e os propósitos que eu fazia com Deus, eu fazia propósito de 1 semana, 30 dias, 40 dias, jejuns parciais, pedindo X, Y coisa. E passado um tempo, eu pegando esse caderno, olhando esse caderno, já tinham 5 ou 6 anos de convertido, quando eu olho os meus motivos de oração, que eu fiquei lá 30 dias orando por uma causa, eu olhava aquilo e ficava envergonhado comigo mesmo. Quão ínfimo, quão pequeno era o meu pedido, quanto autocentrado estava o pedido, centrado em mim mesmo, os meus pedidos. E obrigado, Senhor, porque muitos deles Ele disse não. Meus amados, à medida que você vai tendo vida com Deus, a sua mente vai sendo limpa, dirigida e orientada pelas verdades do reino de Deus. Ele está dizendo que nós somos salvos pela graça para sermos educados a uma vida sensata, a uma vida coerente, a uma vida que tem o equilíbrio e a centralidade naquilo que de fato é relevante e é importante. Mas essa sensatez, esta maturidade não se alcança num final de semana, num acampamento, conquanto ela nos impulsiona a lugares mais altos. Essa sensatez, ela é reflexo de vida com Deus. Os que ouvem a minha palavra, Jesus Cristo declara, e as pratica, é um homem sensato.
Esta sensatez, esta maturidade é reflexo, queridos, de muita palavra de Deus, de uma reflexão profunda, não, queridos, pegando uma caixinha de promessa, versículos bíblicos isolados, tudo posto naquele que me fortalece, agindo Deus quem impedirá. E é claro, queridos, que esses versículos, eles são bíblicos e eles têm o seu poder, porque é a palavra de Deus, mas é uma vida, queridos, que vai se aprofundar, vai mergulhar, vai se deleitar na sua palavra e no ser de Deus, e à medida que nós vamos nos aprofundando nesta verdade, nós vamos sendo mais sensatos. Se teve algo que meu pai inculcou no meu coração e que eu ainda luto por isso, porque esse é um grande desafio, e meu pai sempre dizia: seja coerente com aquilo que você fala e com os valores que são inculcados no seu coração. Essa coerência não é simples, filho, porque muitas vezes a gente fala e a gente acredita: pastor, eu sei, eu me entendo, eu compreendo, mas esse texto está de maneira muito extraordinária falando, nós fomos educados para renegar. Ele não está usando um verbo comum qualquer, ele está dizendo para você com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua intensidade, renegar, não aceitar, não permitir, não se conformar com a impiedade e com as paixões mundanas. O que faz guerra contra a sua alma são as paixões mundanas. O apóstolo Pedro diz: você quer ter paz? Refreia a sua língua do mal. E o que depender, refreia a sua língua do mal, faça o bem e tende paz com todos. Que coisa extraordinária! Você quer ter paz? Tenha paz com todos, refreia a sua língua do mal e faça o bem. Eclesiastes diz que Deus fez o homem reto, mas este se envolveu com muitas encrencas, numa linguagem mais atualizada. Muitas encrencas. O homem está casado. E ele quer agora, com 50 anos de idade, 60 anos de idade, 40 anos de idade, ficar olhando para uma donzela de 18. Ah, pastor, porque meu esposo não está... Filho, você está todo feioso aí, barrigudão. E ainda que não tivesse, que você fosse 007, nada justifica. Ei, meus amados, ele está dizendo que nós fomos salvos para viver de uma maneira sensata e justa. Como Deus ama a justiça. Aliás, querido, se existe alguma coisa que manifesta a ira no ser humano, é injustiça. Uma coisa que leva o ser humano, querido, a uma indignação é injustiça. Sobretudo quando você é fruto ou reflexo da injustiça. Isso nos machuca, porque Deus é um Deus 100% justo. Porque do trono dele emana toda a justiça e toda a retidão. Então, se Deus é justo, e se Deus ama a justiça, e se tudo que Deus faz é justo, o Senhor te chama para viver justamente, de uma maneira equilibrada, justa. Abram lá em Romanos capítulo 6, que diz assim, no verso 12, olha aqui que diz o texto. Escute isso, relacionado ao que estamos falando. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o que, gente? O pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, ou seja, eu fui redimido, eu fui liberto, eu fui salvo, ressurretos, dentre os mortos, eu morri para o velho homem, eu morri pela velha natureza, nasci um novo homem, uma nova mulher, ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele está dizendo, outrora a sua vida era uma vida de injustiça, de indignidade a Deus, e agora você foi ressurreto, redimido para uma vida que seja um instrumento de justiça. Mas é mais do que isso. Ele está conclamando a você e a mim vivermos de uma maneira sensata.
Ele está nos exortando e nos estimulando a sermos justos, mas Ele está nos conclamando a vivermos piedosamente. As pessoas não entendem o que é piedade, as pessoas entendem que piedade é pena de alguém que está passando necessidade. Ei, queridos, quando a palavra de Deus fala piedade, é uma pessoa devota a Deus. Quem é uma pessoa piedosa, pastor? Uma pessoa que as suas ações, os seus pensamentos, a sua vida, o seu falar, todo o seu ser, voluntariamente, propositalmente, intencionalmente, alegremente, se volta para fazer a vontade de Deus. É por isso que estudiosos entendem que a piedade, elas têm um tripé de alicerce. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Quanto mais nós amamos a Deus, mais piedosos nós nos tornamos. O segundo tripé é: quanto mais eu temo ao Senhor, mais piedoso eu fico, porque o temor é o princípio da sabedoria que vai refrear os meus impulsos da carne, porque eu sei que Deus conhece o meu coração, as intenções do meu coração e o que eu faço, deixo de fazer. Por temor ao Senhor, nós somos refreados. Por amor ao Senhor, nós somos estimulados. Mas a piedade tem um terceiro tripé. Então o primeiro é o amor, o temor, e o terceiro tripé é a devoção. É você graciosamente, alegremente fazer tudo para o louvor e a glória do nosso Deus. Somos salvos pela graça, somos salvos para viver de forma sensata, justa e piedosa. Somos salvos, queridos, para vivermos uma esperança, esperançosamente na volta do nosso grande Deus, Jesus Cristo, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A fé e a esperança são dois lados da mesma moeda, elas não podem ser dissociadas. A fé vai te levar e nos levar a uma ação em conformidade com a palavra de Deus. Diz o meu povo que marche, Moisés. E o que Moisés fica? Filosofando? Não, Moisés já... Não, Moisés vai lá e marcha. A fé vai nos levar a uma ação. A esperança a uma espera, não ansiosa, não temerária, com grande alegria, o Senhor fará. O Senhor nos chama, portanto, para termos uma vida esperançosa. Meus amados, eu faço isso, queridos, e cada um faz como achar melhor, mas eu evito ficar lendo muita notícia ruim. Sabe, dona Elma, isso, querido, o mundo jaz no maligno. Não, pastor, eu sou policial. Ah, filha, aí você tem que ir atrás. Mas eu sou pastor, eu fico guardando meu coração, porque isso nos abate, isso nos machuca, isso... Ou não, meus queridos? Não te abate, não? Tem gente que assiste televisão com sangue. Almoça com sangue derramando lá na televisão. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança, o que é de boa fama, se algum louvor existe. Eu quero trazer, queridas, coisas que trazem edificação e, portanto, a verdade de Deus, as promessas do Senhor. Ei, o Senhor te chama para viver de uma maneira esperançosa naquele que é o grande Deus, o nosso Salvador. E isso tem tudo a ver com o que eu estou trazendo no primeiro versículo. Aliás, o que a palavra de Deus está trazendo é que nós somos salvos pela graça, e se eu fui salvo pela graça e nós fomos, então eu vou viver debaixo de uma gratidão muito profunda, porque esta gratidão muito profunda por entender o que Deus já fez e por crer naquilo que Ele continuará fazendo e fará, eu vivo grato pelo que Deus já fez e eu vivo esperançoso por aquilo que o Senhor fará. Queridos, se existe gratidão, se existe esperança, há alegria. A alegria é a marca do fruto do Espírito. Os homens cheios da graça de Deus são alegres. A alegria do Senhor é uma marca do Espírito. Tem gente que é crente, querido, sempre está murmurando, sempre está em luta, sempre está em tribulação. Pastor, mas o diabo, ele tem me cirandado, ele tem feito isso, e o diabo ciranda de fato.
Mas o bom pastor é aquele que nos protege. O bom pastor é aquele que nos redimiu das garras do diabo, das mazelas das trevas. E nós podemos viver graciosamente na certeza de um Deus presente. Regozijai-vos nas tribulações, porque elas produzem perseverança. Porque a perseverança nos leva à experiência. A experiência nos denota, queridos, uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Não importa quão árido esteja o deserto que você esteja passando, o Senhor te chama para viver esperançosamente. Alguém, em certa ocasião, disse de uma maneira muito profunda: o filho pródigo só voltou para casa porque a miséria o assolou, porque ele foi humilhado. E ele foi humilhado e a miséria o assolou porque ele decidiu romper com a casa do pai. Ele decidiu não estar mais debaixo do jugo gracioso do pai. Então ele foi acometido de miséria, para que os seus olhos voltassem para Deus e para que ele voltasse a ter saudade do Senhor. Para que ele olhasse para dentro por meio das circunstâncias, pois Deus usa as circunstâncias para falar conosco, para dizer: Pai, eu pequei contra ti. Eu já não sou nem digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele é recebido não como um bastardo, não como escravo, conquanto estivesse vivendo como escravo. Ele é recebido de uma maneira redentora, salvífica, libertadora. O meu filho outrora estava morto, agora ele vive. Celebremos a vida. Diariamente, diuturnamente, nós temos motivos para render graças ao Senhor. Por fim, nós vivemos esperançosamente na volta do nosso Senhor, fomos chamados, queridos, pela graça de Deus, somos salvos para viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, e nós fomos redimidos para praticar boas obras. Veja o versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor nos redime para vivermos no céu, para morarmos no céu. Mas o Senhor também nos redime para termos vida nele, nesta terra. Mas o Senhor também nos redime para nós sermos instrumentos de justiça, para que nós sejamos um obreiro aprovado, para que nós possamos praticar as boas obras do Senhor. A redenção que nós temos em Efésios capítulo 1, verso 7, diz que nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que em Cristo nós fomos resgatados da maldição da lei. Em Marcos capítulo 10, verso 45, diz que Jesus Cristo veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou seja, para redenção de muitos. Em Hebreus capítulo 9, verso 12, diz: Jesus entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, diga comigo, e obteve eterna redenção. Queridos, isso precisa ficar no seu coração. Se você foi redimido, ou seja, você foi comprado. Se você foi redimido, o escrito de dívida que pesa contra a sua vida foi rasgado, porque ele foi pago. Eu vou andar no fio da navalha aqui,
E a pessoa que vive numa prática do pecado, um crente que vive na prática do pecado, ele já foi redimido. Essa compra, o Deus Pai não vira e fala: vamos cancelar este negócio, vamos anular este negócio. A aliança que Deus tem com o seu povo, ela é irrevogável. Ela não pode ser desfeita pelas trevas. O mundo inteiro não tem poder e nem autoridade para anular aquilo que Cristo fez na cruz. Nem você mesmo tem o poder ou a capacidade de negar ou renegar o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ele entrou uma vez por todas nos santos dos santos para obter eterna redenção àqueles que foram salvos pela graça. Por que eu estou andando no fio da navalha? É porque isso leva algumas pessoas a banalizarem a graça. A graça sobre a nossa ótica é de graça, mas sobre a ótica do Pai custou-lhe o Filho. Sobre a ótica do Filho custou a maldição que pesava sobre nós. A graça sobre a nossa ótica é de graça, mas de Deus é um preço inimaginável. Por isso nós não podemos banalizar esta compreensão que eu fui redimido eternamente e viver de uma maneira qualquer ou profana. Aliás, quem vive de uma maneira profana por entender isso, não entendeu efetivamente o que é isso. Não assimilou, não vive esta verdade única e singular, que nós fomos resgatados de toda iniquidade, purificados para as boas obras. Nós somos feituras dele, Efésios capítulo 2, verso 10, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que nós pudéssemos andar nela. Nós fomos chamados, redimidos para as boas obras que o Senhor antemão preparou para que você viva debaixo disso. Meus queridos, amados irmãos, diante do que nós estamos falando, qual é a relação nossa com sermos obreiro de Deus? Toda, querido. Primeiro, porque eu preciso compreender que a minha natureza foi redimida através da salvação. Ou seja, a minha natureza, que era uma natureza totalmente voltada para mim mesmo, a nossa natureza se torna voltada para Deus. O que é uma pessoa em santidade? Quanto mais ele está voltado para o Senhor, mais em santidade ele está. Quanto mais a pessoa está voltada para ela própria, mais na carne ela está. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver, qual é a relação? É que o Senhor nos elege e nos salva, e nesta eleição e salvação, Ele muda a nossa natureza. Mas eu preciso compreender teologicamente que esta natureza foi redimida, mas não de maneira completa, porque eu ainda tenho resquícios do pecado, do velho homem. Por isso a carne luta contra o espírito. Por isso a Bíblia diz para você não andar na carne e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Antes nós devemos andar pelo Espírito, porque somos guiados pelo Espírito e portanto devemos viver pelo Espírito. Então eu preciso compreender, meus amados, que eu fui vocacionado para viver com Deus na eternidade e no agora, e eu fui vocacionado e portanto a minha vida, eu fui redimido, e por ser redimido eu vou ter uma vida justa. Nós teremos uma vida, queridos, que vai rejeitar a impiedade, porque teremos uma vida piedosa e sensata, a fim de vivermos esperançosamente na volta do Senhor, para fazermos as boas obras. A primeira vocação que o ser humano tem é ser filho de Deus. A segunda vocação, que é decorrente desta verdade e que todo cristão tem, é uma vocação de fazer boas obras. Se você é crente, você é chamado a fazer boas obras. Se nós somos crentes, nós somos chamados de obreiros. Se nós somos crentes, nós somos chamados de discípulos, ou seja, vamos cada vez mais refletindo a glória de Deus para refletir, querido, por meio de obras, a vontade do nosso Senhor.
Não se coloca uma candeia debaixo da cama, antes se coloca em lugar apropriado para que ela possa iluminar a todos. E o Senhor te chama de candeia, de luz do mundo. E assim brilha as suas obras diante de Deus, dos homens, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós somos chamados para o exercício de boas obras. E quanto mais você for compromissado em ser um instrumento de Deus, de suas mãos glorificar o nome de Deus, os talentos que o Senhor nos deu, glorificar o nome de Deus, isso implicará numa coerência que o Senhor nos chama, de vivermos de uma maneira digna da nossa vocação, ou seja, de sermos transformados e tratados. De sermos transformados e tratados para refletirmos a glória de Deus. Que coisa linda, eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu estou trazendo que a vocação de ser cristão, de ser filho, nos leva à vocação de agirmos para a glória de Deus como obreiros do Senhor, e esta vocação que está permeada de um discipulado, de sermos ensinados a ter uma vida santa, vai refletir nas nossas obras, e as nossas obras vai repercutir no nosso caráter, e o nosso caráter vai refletir a glória de Deus. E quando eu entendo que eu sou vocacionado por Deus, eu me torno esse discípulo e eu me torno servo. E sendo servo, eu sou um discípulo e um adorador. Por ser adorador, eu ando no caráter de Cristo, eu sou um discípulo, e por ser um discípulo, eu sou um servo. E por ser um servo, eu sirvo. E por servir ao Senhor, eu quero ter o caráter de Cristo. Eu sou um discípulo. E por entender quem é Deus, eu sou um adorador. Nós podemos e devemos glorificar o nome de Deus com ações de graças, com obras de justiça. E eu louvo a Deus, queridos, por todos esses homens e mulheres jovens que vieram aqui à frente. E eu quero estimular a você ser operoso, praticante da obra de Deus. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas eu quero conclamar a você que está sentado, a você sair dos bancos e nos ajudar a engrandecer o nome de Deus, a glorificar o nome de Deus, a fazer que o nome de Deus seja conhecido por toda face da terra, que nós sejamos zelosos nas boas obras. E ele diz, no versículo 15, diz estas coisas e exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Ele está falando, você, Tito, um líder da igreja, que nem te despreze, e repreenda aqueles que não vivem em conformidade com isso. Não fazer a obra de Deus é um pecado. E eu aqui não estou trazendo, querido, um jugo sobre a sua vida, mas uma inspiração para que você entenda, um adorador é um discípulo, todo discípulo é um servo, e todo servo é um adorador. Feche teus olhos. Eu quero, Pai, te louvar por este dia. É teu dia, Senhor, como todos os outros, mas hoje é o dia do Senhor. Eu quero te bendizer pela vida de cada um que nós já oramos, impomos as mãos, reconhecendo, Pai, que o Senhor é Deus que nos capacita e nos leva a lugares mais altos. Eu quero te bendizer, Pai, porque a salvação em Cristo é motivo único e exclusivo por toda a nossa eternidade, nesta terra e na eternidade propriamente dito. Adorarmos, exaltarmos o Teu nome. Eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor nos conclama e nos chama a renegarmos as paixões, a renegarmos a impiedade, para que vivamos de uma maneira justa, sensata e piedosa, sempre ancorado numa esperança que não confunde, para que sejamos instrumentos de boas obras. Assim, Deus, aplique a Tua verdade sobre nós, aplique a Tua palavra entre nós, que nós sejamos receptores desta graça, diligentemente e nos esforçando a fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Tire o marasmo de alguns que não têm feito a Tua obra. Eleva-nos, Deus, a uma maturidade, a uma sensibilidade, a um viver mais pleno e justo na Tua presença, para que nós vivamos
de uma maneira digna da nossa vocação. Que a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor se manifeste abundantemente na vida de cada um, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, eu vou impetrar a bênção. Eu quero rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nós temos lanche aí no Centro de Convivência. O dinheiro vai ser para a juventude, para o acampamento. E eu queria que você abraçasse algumas pessoas, querido. E que você pudesse, queridos, dar um abraço assim carinhoso, na compreensão, queridos, que todos nós somos um corpo vivo de Deus, chamados para as boas obras, o zelo das boas obras. O Senhor nos chama um povo exclusivamente seu para as boas obras. Ou seja, não é o governo, não é o Estado, não é nenhuma instituição, senão a igreja, que tem a autoridade, o poder e a vocação de boas obras no reino de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e o poder do Espírito Santo e este renovo que vem do Espírito Santo recaia sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém.